Oi, amados! Oi, amadas! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Eu tô aqui hoje para encerrar o volume 1 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio para a disciplina de Geografia. Então, a aula de hoje é dedicada à correção das atividades mão na massa da semana 4. Pessoal, para quem não lembra, ou para quem ainda não assistiu, teve aula de explicação sobre blocos econômicos. Aula que complementou bastante o material do PET. Quem não assistiu ou quem esqueceu o conteúdo, vai aparecer um card na parte superior aqui do vídeo. Basta clicar nele que você vai ser direcionado para a aula de explicação da semana 4, tá bom? Agora vamos ao que interessa, as atividades mão na massa. O conteúdo da semana 4 são os blocos econômicos. E aí, muito legal, o PET começa aqui a atividade 1 com uma imagem extraída lá do site do IBGE para o ano de 2011. É uma imagem que representa não todos, mas os principais blocos econômicos do mundo, beleza? E aí, a atividade é a seguinte, acompanhem comigo, observe o mapa mundi dos principais blocos econômicos para responder às atividades 1 e 2. Atividade 1, no mapa, em cada um dos retângulos, escreva o nome do bloco econômico representado. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com o verdinho. A tonalidade verdinha equivale aos países do Mercado Comum do Cone Sul, que é o Mercosul. Repara para vocês verem que a Venezuela, ela está representada aqui, tá vendo? Mas a Venezuela foi suspensa em 2016, então isso é matéria que eu expliquei na aula de conteúdo. Mas vamos anotar aqui então que o verdinho equivale ao Mercosul, Mercado Comum do Cone Sul. Tá vendo esse laranjinha aqui? Equivale a CAN, Comunidade Andina das Nações, beleza? Tá vendo esse rosinha aqui na América Central? É o Mercado Comum Centro-Americano, ok? Depois eu coloco o significado das siglas, porque aqui eu não estou colocando significado para não ficar muito confuso. Nesse tom aqui de amarelo, nós temos o NAFTA, Acordo ou Tratado de Livre Comércio da América do Norte. O lilás aqui equivale à União Europeia. Esse vermelhinho aqui, pegando a Rússia e outros países aqui da Ásia, é a Comunidade dos Estados Independentes, SEI. E aqui, em azulzinho, equivale a SADC, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Para quem não sabe, a palavrinha austral significa sul. Então, é uma comunidade para o desenvolvimento do sul da África. Agora eu vou abrir aqui um comentário, que aí eu vou colocar o significado de todas as siglas. É muito importante que vocês anotem. Então, vou começar aqui com o Mercosul, Mercado Comum do Cone Sul, ok? A CAN, que é Comunidade Andina das Nações, ou União Europeia, MCCA, Mercado Comum Centro-Americano, deixa eu corrigir, americano, NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte,
CEI, ou CEI, Comunidade dos Estados Independentes, e SADC, Mercado para o... Desculpa, não é mercado, não. Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Revisando, vamos lá, vou fazer a revisãozinha então de cada um dos nomes para reforçar. Então, Mercado Comum do Cone Sul, Mercosul, Comunidade Andina das Nações, CAN, União Europeia, UE, Mercado Comum Centro-Americano, MCCA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, Comunidade dos Estados Independentes, CEI, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Beleza. Atividade 2. Qual bloco que o Brasil faz parte? Então, olha o nosso país aqui bonitinho, faz parte do Mercosul. Cite um acordo estabelecido entre os países membros do bloco. Pessoal, olha, o principal acordo estabelecido entre os países do Mercosul foi assinado em 1991 e é o Tratado de Assunção. Nesse tratado, os países que assinaram concordam em fazer a livre circulação de bens e serviços. A livre circulação significa a comercialização de bens e serviços sem tarifas de importação e exportação ou com tarifas reduzidas no caso de bens, né? Serviços aí é um pouco diferente. Então, vamos anotar a resposta? Então, vai ficar assim, ó. Mercosul, que é o bloco do qual o Brasil faz parte. Então, ó, o principal acordo que regulamenta o Mercosul foi assinado em 1991, o Tratado de Assunção, que prevê a livre circulação de bens e serviços. No caso dos bens, eles são comercializados com tarifas reduzidas ou eliminadas. Atenção! Tarifas reduzidas ou eliminadas dentro do bloco. Sabe por que eu estou ressaltando isso, meu povo? Porque quem assistiu a minha aula de explicação lembra que eu expliquei que o Mercosul é um tipo de união aduaneira. Isso significa que na hora de comercializar bens, na hora de comercializar mercadorias fora do bloco, com país que não pertence ao Mercosul, tem tarifa sim. Tem uma tarifa chamada de TEC, Tarifa Externa Comum. Então, ó, os bens só circulam com tarifas reduzidas ou eliminadas dentro do bloco, com os países que são membros, tá? Então, ó, reforçando a resposta da atividade 2. Mercosul, o principal acordo que regulamenta o Mercosul foi assinado em 1991, o Tratado de Assunção, que prevê a livre circulação de bens e serviços. No caso dos bens, eles são comercializados com tarifas reduzidas ou eliminadas dentro do bloco. É uma daquelas coisas assim, sabe, que a gente tem que memorizar muito, muito. Pois é, então tá. Obrigada pela atenção. Vamos para a atividade 3. Em um mundo economicamente globalizado, o capital não encontra fronteiras físicas. E dessa forma, é interessante ressaltar que o capital não encontra fronteiras físicas, mas se tratando de pessoas, principalmente as menos favorecidas, principalmente as mais carentes, essas encontram fronteiras sim, principalmente a xenofobia, né? Quem assistiu a minha aula de explicação, tem um trecho dela em que eu faço toda uma análise sobre o Brexit,
né, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. E aí um dos motivos que levou as pessoas a votarem a favor do Brexit foi exatamente a insatisfação delas com imigrantes, né? Então, a aula de blocos econômicos, gente, de explicação é muito importante, tá? E dessa forma, reina a liberdade de comércio entre os países do mundo. Para um maior fortalecimento das posições econômicas ou para intensificar as relações comerciais entre si, alguns países formam alianças, os blocos econômicos. Cite 2 pontos positivos e 2 negativos da criação dos blocos econômicos. E aí eu queria que vocês reparassem que a resposta já dá que o enunciado já dá parte da resposta. Repara para vocês verem, olha, fortalecimento das posições econômicas é um ponto positivo. Intensificar as relações comerciais entre si é outro ponto positivo dos blocos econômicos. Então, positivo, o próprio enunciado já nos responde. A gente tem que citar agora o negativo, né? Então, olha, negativo, o que a gente pode citar? A gente pode falar da ampliação das desigualdades econômicas dentro do bloco, porque nem todos os países do bloco têm a mesma força econômica e nem todos vão se beneficiar com a mesma intensidade. Por exemplo, quando a gente fala de NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México. Entre os 3, o que mais se beneficia do NAFTA é os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Inclusive, envia empresas para o México para poder se aproveitar da mão de obra mais barata mexicana, né? Então, isso é um ponto negativo. E um outro ponto negativo é que há uma possibilidade, não significa que ela vá se concretizar, mas há uma possibilidade de que o país perca a sua autonomia nacional, que é o caso que acontece, por exemplo, dentro da União Europeia, em alguma medida. Porque dentro da União Europeia, o nível de integração entre os países é bastante grande. Então, existem algumas políticas sociais que são as mesmas para todos os 27 países membros. E aí pode acontecer de uma determinada política não ser bem vista por um determinado país, mas ele ter que acatá-la, né? Porque ele faz parte do bloco. E aí ele não tem muita autonomia para decidir. Mas isso nem sempre acontece, mas isso é uma possibilidade, é claro. Então, agora vou colocar o comentário, vou fazer pontos positivos, mesmo estando no texto. Então, pontos positivos: ampliação das trocas comerciais é um, e fortalecimento das economias é outro. Agora, pontos negativos, que não está no texto. Ampliação, deixa eu corrigir aqui, ampliação das desigualdades sociais é uma, e atenção na palavra que eu vou colocar aqui, ó, possível, tá? Possível perda da autonomia nacional. Coloquei possível, gente, porque não é sempre que essa autonomia é perdida, tá? Só em alguns casos. Então, positivo, ampliação das trocas comerciais e fortalecimento das economias dos países membros, é claro, e pontos negativos, ampliação das desigualdades sociais e possível perda da autonomia nacional. Lindo! Vão terminar, atividade 4 e 5, tem que observar a charge. Pessoal, notem que a gente tem aqui, de um lado, um grupo de país que está atrás do livre comércio, então é como se ele estivesse defendendo o livre comércio, e aí eles dizem: ok, vamos ver qual de vocês aceita trabalhar por menos. Então, qual que é a intenção desses cabeções aqui? Pagar uma mão de obra mais em conta, né? E aí, pessoal, do lado de cá, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mudar a corzinha aqui. Ok. Do lado de cá, nós temos um outro grupo de pessoas que representa, no caso, outros países. Os que teoricamente vão se vender
por menos, ou seja, vão trabalhar por menos. E aí, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: como que eu vou saber quem são esses países? Eu tenho aqui 2 indicadores que já nos dizem bastante. O primeiro, olha, o primeiro é esse senhorzinho aqui, esse bonequinho aqui, que representa aqui um chapéu chinês. E aqui, olha, repara para vocês verem, México, um chapéu da cultura mexicana. Então, esses 2 seres aqui, essas 2 pessoas, personagens, representam um grupo dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. E aí tem uma outra observação que eu queria fazer para vocês dessa charge. Olha, peraí. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu selecionar aqui, ó. Aqui tem criança, aqui no colo dessa... Peraí, pessoal. Aqui no colo dessa mulher tem criança, tem mais. Aqui tem criança e aqui no colo desse senhor também tem criança. Então, notem que muitas vezes as pessoas que nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento vão se vender, ou melhor, né, vão trabalhar por menos. Às vezes são pessoas que vão trabalhar na ilegalidade, no trabalho infantil, ou trabalhando em condições muito precárias, tá bom? Então essa interpretação aqui é super importante para você responder adequadamente. Atividade 4. Quem são os países representados na imagem em cada um dos lados da mesa? Fácil. Do lado esquerdo, as personagens representam os países ricos, ao passo que do lado direito, as personagens representam os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Como que a gente percebeu isso? Percebemos pelas características, pela fisionomia das personagens representadas, tá bom? Então, vamos construir a resposta, eu vou colocar no balãozinho. Então, do lado esquerdo, as personagens representam países ricos ou desenvolvidos e do lado direito as personagens representam países pobres em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Explique. Então, nós vamos explicar as fisionomias das personagens nos permitiram constatar tal fato. Por exemplo, certos chapéus representados no lado subdesenvolvido fazem referência ao México e à China. Vamos ver como é que ficou a resposta final? Então, do lado esquerdo, as personagens representam países ricos ou desenvolvidos. E do lado direito, as personagens representam países pobres, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. As fisionomias das personagens nos permitiram constatar tal fato. Por exemplo, certos chapéus representados no lado subdesenvolvido fazem referência ao México e à China. Já no lado desenvolvido, observem que todos os 3 estão de ternos e todos os 3 são do gênero masculino, beleza? Atividade 5. Relacione a placa sobre a mesa com a pergunta feita pelo personagem. Então, a placa é o livre comércio, né? É a ideia de que
dentro de um bloco econômico, os países vão se beneficiar. Entretanto, quem mais se beneficia são os desenvolvidos. No caso dos desenvolvidos, uma das coisas que eles se valem muito com o livre comércio é o envio de filiais das suas empresas transnacionais para os países mais pobres para poder pagar um salário menor. É o que acontece muito dentro do NAFTA, por exemplo. Os Estados Unidos enviam suas filiais para o México. A grande maioria delas emprega trabalhadores no México, pagando salários mais baratos. Essas fábricas estadunidenses que se instalam no México têm inclusive um nome, elas se chamam maquiladoras, ok? Então agora vamos construir uma resposta. Essa é um pouquinho grande porque ela é um pouco complexa. Então, olha, a pergunta feita é, aí abre aspas, qual de vocês aceita trabalhar por menos? Então, essa é a pergunta. Ela evidencia, ela no caso a pergunta, ela evidencia como alguns países se beneficiam do livre comércio, ou seja, mandam filiais das suas empresas transnacionais para países mais pobres, sobretudo com o objetivo de pagar salários menores e, dessa forma, lucrar mais. Olha, pessoal, é uma resposta mais complexa. Então, ficou. A pergunta feita é: qual de vocês aceita trabalhar por menos? Ela evidencia como alguns países se beneficiam do livre comércio, ou seja, mandam filiais das suas empresas transnacionais para países mais pobres, sobretudo com o objetivo de pagar salários menores e, dessa forma, lucrar mais. Vou colocar aqui, pessoal, ó, um exemplo, tá? Opa, então um exemplo, maquiladoras, que são essas filiais estadunidenses implantadas no México, para poder pagar mais barato lá no México, tá bom? Foi um prazer ajudar vocês a estudarem o volume 1 do PET. Espero contar com a presença de cada um de vocês nas aulas do volume 2 quando ele estiver disponível. Um beijo e até lá!